Fala pessoal da Placar TV, foi uma vitória à la Corinthians. O Corinthians venceu por 2-1 de virada o Criciúma. Ainda não saiu da zona de degola do Campeonato Brasileiro, mas já deu uma aliviada, né? Uma estreia importante para o Ramon Dias. O Ramon Dias que fez algumas alterações na equipe, né? Alguns jogadores já fizeram a estreia, caso do Hugo Souza, que teve uma participação muito boa na partida. O goleiro ex-Flamengo, ex-Chaves de Portugal, jogou muito. Fez uma defesaça logo de cara numa conclusão do Barreto e no segundo tempo também fez duas brilhantes defesas. Não teve culpa, o Corinthians que ganhou de virada do Criciúma, não teve culpa no gol do Tigre catarinense, que foi marcado pelo Claudinho no chute de fora da área, que desviou, curiosamente, no Kaká. O Kaká, que já tem 2 gols contra na temporada, não é exatamente um gol contra, né? Mas ele deu azar, a bola acabou desviando no pé dele e acabou matando o Hugo Souza. E assim o Criciúma foi com vantagem no intervalo por 1-0. O Criciúma que também está nessa batalha para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, o Corinthians também tomou alguns sustos, né? Como eu disse, o Hugo Souza fez 2 grandes defesas, mas o Corinthians conseguiu chegar à virada. E virou justamente num cruzamento do Hugo, lateral esquerdo, que eu sempre critico aqui, mas o Hugo serviu o Romero, e o Romero fez de primeira, bateu de primeira, fazendo um gol, que acabando aí com um jejum longo também, que ele não marcava gols pelo Corinthians, e o Romero empatou o jogo 1-1. E aí depois, logo em seguida, o Corinthians fez mais uma alteração. O Wesley, que sempre é um jogador muito perigoso, um jogador talentoso, mas é evidente a queda de rendimento do Wesley nos últimos jogos do Corinthians, e dessa vez não foi diferente. O Wesley caiu também o rendimento, e o Ramon Dias optou por colocar o Coronado naquele lado esquerdo, justamente no lugar do Wesley. E foi através do Coronado que o Corinthians chegou ao segundo gol, o gol da virada. O Coronado serviu o Kaká, e o Kaká aí se redimiu aí desse gol. Não foi bem contra, né? Como eu disse, né? Foi no chute do Claudinho e teve o azar que acabou desviando, né? Mas acabou indo de vilão a herói do Corinthians, o Kaká. O Kaká acabou marcando de cabeça em cima do goleiro Gustavo do Criciúma. O Criciúma que mostrou um time bem coeso, bem entrosado, enfim, é um time perigoso também, joga nos contra-ataques, mas o Corinthians já evoluiu taticamente, no meu modo de entender. O Alex Santana foi muito importante, teve uma presença muito importante no meio de campo. Eu acho que com ele, o ex-jogador do Furacão, o Corinthians cresceu, né? E foi outra equipe já no meio de campo. O Corinthians, que eu sempre digo, né? O Corinthians sempre é engolido pelos outros times, principalmente no setor de meio de campo. E dessa vez foi diferente com a entrada do Alex Santana, formando ali a dupla com o Ranieri, e o Garro também, que ajuda na marcação. Com a entrada do Coronado, aí o Corinthians praticamente ficou com um 4-4-2, né? Porque o Garro ficou mais pelo lado direito, o Coronado pelo lado esquerdo, e os 2 volantes, o Ranieri e o Alex Santana. O Alex Santana saindo um pouco mais para o jogo. O Alex Santana, que até tentou um chute de fora da área, participou bem em algumas jogadas ofensivas. Enfim, é um jogador interessante para o Corinthians nesse exato momento. Acaba sendo interessante para o Corinthians, porque o Corinthians não tinha esse jogador aí desde a saída do Paulinho, desde a contusão do Maicon. Então o Alex Santana veio mais ou menos para suprir a ausência desses jogadores. São jogadores que têm mais saída de bola do que o Ranieri. O Ranieri fica mais fixo e o Alex Santana podendo sair um pouco mais. O Corinthians que teve o Gustavo Henrique e o Kaká na zaga, né? A surpresa foi justamente ter deixado o Félix Torres no banco de reservas. Então o time começou com o Hugo Souza, o Mateuzinho, o Gustavo Henrique, o Kaká e o Hugo, que voltou à lateral esquerda no lugar do Bidu. E o Hugo não teve uma má partida, não. Eu sempre sou crítico do Hugo, mas dessa vez até que o Hugo fez uma boa partida, quase fez um gol no primeiro tempo, teve um desvio. Ele poderia ter empatado, inclusive, a partida no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, ele, como eu disse, ele serviu, né, o Romero para o gol de empate do Corinthians. E aí, completando o time, né? Ranieri no meio de campo, Alex Santana e o Garro, e o ataque com o Romero, o Yuri Alberto e o Wesley. Depois as alterações que foram feitas, né? Principalmente a entrada do Coronado no lugar do Wesley, que foi determinante para a vitória do Corinthians. O Corinthians que agora chega aos 15 pontos, continua na zona de degola, mas já fica mais próximo
daqueles times que estão namorando a zona de rebaixamento. O Criciúma tem 17 pontos, só que o Criciúma tem 15 jogos, 2 jogos a menos em relação ao Corinthians. O Corinthians tem 17 jogos e o Criciúma só tem 15 partidas. Então, portanto, o aproveitamento do Criciúma realmente é muito melhor do que o Corinthians. Mas o Corinthians começa a tentar fugir da zona de degola. O Corinthians que pega na próxima rodada o Bahia fora de casa e o Criciúma que vai ter o Flamengo. Quer dizer, os dois têm paradas indigestas pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, a vitória do Corinthians aqui que a gente comenta na Neoquímica Arena, o Corinthians vence por 2-1. O Corinthians que anunciou a contratação do André Ramalho e deve anunciar em breve a contratação do Charles, né? O Charles Volante, o volante que já passou pelo Ceará, foi revelado pelo Internacional, enfim, estava no futebol da Dinamarca e está sendo comprado por aproximadamente 9 milhões de reais. O André Ramalho, que estava no PSV da Holanda, aliás, jogou muito bem lá, mas estava sem contrato agora, estava tentando acertar com o time brasileiro, acabou pintando o Corinthians, ele que é paulista, né, de Biúna, e o André Ramalho já foi inclusive anunciado, já vestiu a camisa do Corinthians nesta terça-feira, e já chega como um novo reforço, uma opção aí para a zaga e também, às vezes, para fazer a função de volante, talvez, se tiver a necessidade, ou se o técnico Ramon Dias entender dessa forma. Portanto, o Corinthians vence Itaquera, 2-1, uma vitória no estilo Corinthians. O Corinthians melhorou um pouco taticamente, ainda é cedo para falar que é o dedo do Ramon Dias, mas pode ter sido o dedo do Ramon Dias, como também pode ter sido a entrada dos reforços, o Alex Santana no meio de campo e até mesmo o Hugo Souza, que parece que dá mais segurança ao time do Corinthians do que o Matheus Donelli. Esse foi o comentário pós-jogo da Placar, a Placar que sempre conta a história do futebol, sempre está com você. Deixe seu like pra gente, que é sempre muito importante para alavancar os produtos da Placar, da revista Placar, enfim, sempre com você.